Você quer fazer um bolo da Cinderela ou com o tema princesa, estilo um vestido e não sabe como? Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Esse é o nosso bolo. Ele é um bolo de 1 quilograma, ele é um bolo pequeno. Ele tem 2 camadas de recheio e 3 de massa. Então a gente vai começar com a pré-camada. A pré-camada, como eu sempre falo nos vídeos, ela serve para não deixar que a massa, pedacinhos da massa, interfira na nossa decoração. Então quando a gente vai passando a espátula, para não ocorrer da massa transferir para cima e ficar aqueles pedacinhos e estragar a nossa decoração, a gente faz essa pré-camada, onde toda a massa fica envolvida nela por baixo, escondidinha, e as imperfeições que tiver no nosso bolo, elas também já vai se alinhando ali e ficando tudo retinho. Por isso que é muito importante fazer a pré-camada. Raramente eu faço um bolo sem a pré-camada, eu gosto muito, porque até essa parte de baixo do bolo, a gente já vem tampando com essa pré-camada. Então depois é só vir ou com o bico fazendo o desenho que você preferir, ou se for um bolo liso, você só vem alisando, dá menos trabalho e não tem risco nenhum de sujar a sua decoração. Então aqui a gente está fazendo a pré-camada, começamos por cima, alisamos toda a parte de cima e agora a gente está indo para as laterais. Eu optei por fazer o corante todo na cor do bolo mesmo, para facilitar um pouco, porque eu poderia ter feito com a parte branca, né, o chantilly mesmo, feito a pré-camada, só que como eu vou fazer um trabalho com bico, eu não queria que ficasse nenhuma partezinha entre as rosas da cor branca, então eu optei fazer dessa forma. Tingir todo o corante, como era uma cor clara também, eu não gastaria tanto corante. Então eu fiz assim, já fui tampando as imperfeições das laterais, não precisa colocar muito chantilly, por conta do trabalho ser com bico. Se fosse um trabalho com uma espátula, aí sim a gente colocaria um pouco mais de chantilly, para não ter trabalho na hora de alisar. Mas como é um trabalho com bico, a quantidade menor que você conseguir de colocar chantilly ali já é melhor, porque o bico ele já tem uma quantidade grande de chantilly. Então vamos sempre fazer dessa forma. Aí eu tô finalizando, venho consertando a parte de cima, né, deixando o mais liso possível, mais retinho, para poder vir com a parte do bico. O meu chantilly, ele tava um pouco mole para trabalhar no bico. Então o que que eu fiz? Voltei com ele para batedeira, bati por volta de uns 2, 3 minutinhos em velocidade baixa, só mesmo para dar o ponto do bico. Por que que a gente faz dessa forma? Porque para mim fazer a pré-camada, o chantilly ele tem que estar um pouquinho mais maleável. Mas para fazer o trabalho com bico e ficar uma roseta perfeita, eu preciso que ele esteja num ponto um pouquinho a mais que o ponto de pré-camada. Então, esse segundo ponto é o que a gente chama ponto de bico. Então, a gente vai fazer o ponto de bico. Vai ficar mais fácil de entender quando eu estiver fazendo a roseta. Aí eu mostro pra vocês. Ali eu já tô colocando no nosso saquinho de confeitar com o bico da 1M, que é esse da roseta. Tô colocando o nosso chantilly já preparado, azulzinho também, da cor que é o bolo. E eu vou vir fazendo o trabalho com o bico. Nesse caso, não precisa estar certinho o chantilly da pré-camada, não precisa estar perfeito. Nossa, como tá liso. Não precisa, porque a gente vai vir cobrindo essa pré-camada com o trabalho de bico. Ali eu testo um pouquinho para ver como é que tá, se tá saindo o desenho, e agora eu vou fazer no meu bolo. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar tão cansativo, e eu vou tentar explicar direitinho aqui para vocês como que eu faço essa parte com o bico. Mas ó, não tem muito segredo, você coloca e roda, tem que segurar firme a mão. Você segura e vai indo dando uma volta. Segura, dá uma volta. Essa apertada no começo é uma apertada bem de leve. Aperta um pouquinho e você mantém firme o seu braço dando essa volta. Tenta não sair muito do lugar. Essas rosetas eu fiz grandona porque era assim que tava no modelo de inspiração que a cliente me mandou. Mas esse bolo ficou bem parecido com a foto que ela me mandou. Então a gente vai fazendo a roseta dessa forma, ó, não tem muito segredo. Eu acho assim a roseta um pouco mais fácil da gente trabalhar. E tá vendo que com o chantilly um pouquinho mais firme, ela fica uma roseta bem bonitinha, bem firme também. Ela não dá muito trabalho. Se fosse um chantilly mais molinho, ela não ficaria nesse formato. Ela começaria a meio que derreter. Não ia ficar bacana. Ela não ia cair, mas ela ia ficar uma rosa meio murchinha, não ia ficar bacana. Quando o seu chantilly estiver acabando da manga de confeitar,
O que eu aconselho, você tirar o restinho que ficou, porque às vezes fica com ar. Então, quando você for fazer a roseta, pode ser que ele danifique essa roseta. E como você já teve feito uma parte embaixo, para você arrumar fica um pouquinho ruim de tirar esse chantilly e fazer uma nova roseta. Então, sobrou um pouquinho de chantilly na manga de confeitar, que não dá para fazer uma nova roseta, tira na bacia, dá uma mexidinha e coloca mais na manga de confeitar. Aí começa tudo do zero. Aperta de leve, mantém pressionada a mão e vai fazendo a volta. Não tem segredo, é assim até finalizar o bolo. Tá vendo? Não tem segredo. Aperta e vai. Aí eu dei mais uma aceleradinha no vídeo. Mas é isso, a gente vai fazer todo esse bolo com rosetinhas. Ele vai dar 3 fileiras embaixo de roseta, mais as fileiras que vão em cima pra moldar como se fosse o vestido mesmo. Ó, eu vou testando. Tá vendo? Ó, minha terceira fileira de rosetas. E ele já tá bem na parte de cima do topo do bolo. Vou finalizando. Não tem segredo. Aperta, segura firme, faz o círculo, ó, faz a voltinha. Tá vendo? Não tem segredo. Sobrou só um pouquinho lá de chantilly, retiro da manga pra não ficar com ar. Ali o vento tava me atrapalhando, então eu optei por fechar um pouquinho a janela. Porque o vento batendo também, às vezes ele resseca um pouco o seu chantilly. Enchi a manga de confeitar novamente. E agora a gente vai fazer todo o processo. A confeitaria é isso, é bem repetitivo, até você finalizar o bolo, não tem segredo mesmo. O segredo é você ter paciência e ir fazendo dessa forma. O trabalho com a espátula é mais ou menos dessa forma, só que alisa, passa a espátula por cima, tira, coloca chantilly, vê onde que ficou o buraco. O trabalho com o bico, ele é um pouquinho mais fácil, porque você vai só fazendo o desenho conforme vai estando ali no seu bolo. Então, você vai fazendo as suas rosetas, vai colocando um detalhe, outro, e assim eu vou seguindo. Finalizamos a lateral, agora a gente vai pro topo. Essa parte é importante fazer colocando um pouquinho para fora do bolo. Não faz exatamente em cima somente do bolo. Tenta jogar um pouquinho para cima das outras rosetas, porque senão vai ficar aquele espaço e fica feio na hora que você for tirar uma foto ou você for olhar de perto. Fica meio que um espaço vago. Então você tem que colocar essas rosetas de cima da ponta, jogando um pouquinho para fora do bolo. Em cima você finaliza fazendo as rosetas, que ele vai todo com essas rosetinhas. Acabou novamente o meu chantilly, vou repor da mesma forma para não dar bolha e nem estragar minha decoração. E em cima desses daí, eu ainda vou colocar mais 2 camadinhas de roseta para ficar o vestido. Uma dica também é referente ao pratinho que você vai colocar o bolo. Tenta não colocar um pratinho muito grande ou um pratinho muito pequeno, algo que case certinho com a decoração do seu bolo, porque fica bem bonitinho, fica bem justo. Esse pratinho que eu usei, eu não sei a medida certa dele, mas ele casou bem direitinho com esse bolo, porque ó, não fica muito justo, mas também não fica muito grande. Então acho que dá um charme a mais pro bolo. Ali em cima eu já tô vindo fazendo as últimas camadas de roseta, para simular o vestido. Vou finalizar, vou colocando as rosetinhas em volta. Ali meu chantilly tava com ar, então eu apertei um pouquinho. Vou passando, ali eu já venho por outra camada. Falta bem pouquinho pra gente finalizar esse bolo. Tá vendo? Ó, ele ficou simulando o vestido, assim a gente já consegue ver o formato do vestido. A minha mão tá toda suja de chantilly, mas é assim mesmo. Ó, finalizei. Ali eu tiro todo o chantilly da minha manga, porque já não vou usar mais. Esse chantilly eu posso usar para confeitar outro bolo, que foi o caso, que eu tinha outra encomenda com um bolo da mesma cor, mas com uma decoração diferente. Então eu já uso para isso, não preciso bater um novo chantilly, porque eu já tenho esse na mesma cor pronto. Então ali eu já finalizei, vou lavar a minha mão para poder vir com o topo. Ali eu tava tentando escolher a frente do nosso bolo. Tenta pegar a frente, a parte mais bonitinha, onde ficou as rosas certinhas. A parte que você achar que, essa fica legal pra colocar o topo na frente e ser a frente do seu bolo. Eu ainda tava decidindo qual seria a frente. Então, pra ficar mais fácil, eu espetei o topo ali pra mim ver qual ficaria melhor como vestido. Aí não afundei até o final o topo pra não melar, por conta que eu ainda não tinha escolhido o lado do bolo qual seria. Então eu olhei, não gostei, retirei o topo, falei, deixa eu ver onde vai ser esse ladinho. Pois eu tinha esquecido que tem o nome da criança e a idade também. Então eu falei, não, vou ajustar rapidinho, então eu volto com esse topo pro mesmo lugarzinho, que eu até que gostei. Eu coloquei só ele um pouquinho mais pro lado, pra poder vir com o nome da criança e a idade. Esse bolo eu finalizei ele
com o glitter azul. É um azul um pouco mais forte que esse tom. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu coloquei na bombinha e só espirrei mesmo, ele seco mesmo, sem o álcool de cereais. E ficou muito legal. Eu vou mostrar ele finalizado. Ó, coloquei a idade e coloquei o nome da criança. Essa é a parte do vestido que ficou assim. Esse foi o nosso resultado final já com glitter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações. Um beijo!